Olá todo mundo, essa é a nossa aula 2 do curso de Geometria Analítica. O tema dessa aula será segmentos equivalentes e vetor. Através da ideia de segmentos equivalentes e de classe de equivalência, nós conseguiremos dar uma definição um pouco formal para a ideia de vetor, tá certo? Então, para começar, vamos falar aqui sobre o que são segmentos equivalentes, tudo bem? Então, vamos pegar aqui dois segmentos orientados, AB e CD. Esses dois segmentos orientados, eles serão segmentos equivalentes em duas situações. Então, se ambos forem nulos, ou se eles não forem nulos, devem ter mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, essa é a ideia de segmentos equivalentes. Tudo bem? A gente representa então da seguinte forma, ó. O segmento AB é equivalente ao segmento CD. Perfeito? Vamos ver aqui 4 propriedades importantes. A primeira é a seguinte, ó. O segmento AB ele é equivalente a si próprio. Tudo bem? O segmento AB é equivalente a si próprio. A segunda propriedade é a seguinte: se o segmento AB é equivalente ao segmento CD, então o segmento CD é equivalente ao segmento AB. Tudo bem? Temos uma simetria aí, tá certo? A terceira propriedade é a seguinte, ó. Se o segmento AB ele é equivalente a um segmento CD e o segmento CD ele é equivalente a um segmento EF, o que a gente tem? A gente tem uma transitividade aqui acontecendo. O segmento AB será equivalente a esse segmento EF. Perfeito? A última propriedade, essa a gente vai mostrar até geometricamente, é a seguinte, ó. Se o segmento AB é equivalente ao segmento CD, então o segmento AC é equivalente ao segmento BD. Vamos ver isso geometricamente? Eu vou colocar aqui, ó, o segmento AB, tudo bem? E o segmento CD são equivalentes. Perfeito? Daí agora eu vou colocar os segmentos AC e o segmento BD. Também são equivalentes. Por quê? Porque os segmentos AB e CD são equivalentes. Tá certo? Tranquilo? Então a gente viu aqui a ideia de segmentos equivalentes, as propriedades relacionadas. Agora a gente vai entrar no conceito de classe de equivalência. Vou colocar a definição para vocês. Aqui está a definição. Vamos lá, olha só. Dado um segmento orientado a B, chamamos de classe de equivalência. Eu vou usar outra cor aqui para destacar. Ó. O conjunto de todos os segmentos orientados equivalentes a B. Então, classe de equivalência, primeiramente, é um conjunto de segmentos orientados. E a característica comum a todos estes segmentos orientados é eles serem equivalentes ao segmento AB. Então, vou mostrar aqui para vocês o seguinte. Eu tenho aqui o segmento AB. Beleza? Eu vou colocar alguns outros segmentos aqui para vocês. Coloquei alguns segmentos aqui. Observe o seguinte, então a gente tem aqui o segmento AB, beleza? E aí a gente precisa encontrar os segmentos que são equivalentes ao AB. São estes daqui, ó. Estão dentro dessa linha vermelha. Todos estes segmentos formam uma classe de equivalência. Ou seja, é o conjunto formado por segmentos orientados que são equivalentes a AB. Segmentos que possuem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Os outros segmentos que aqui estão não são equivalentes a AB, pois ou não possuem o mesmo módulo,
ou não possuem a mesma orientação. Se eles não são equipolentes ao segmento AB, logo eles não formam uma classe de equipolência, tá certo? Essa é a ideia, então, de classe de equipolência. É um conjunto de segmentos equipolentes a um dado segmento fornecido, né? O segmento AB neste caso, tá certo? Com essa ideia de classe de equipolência, a gente consegue definir o que é um vetor. Vetor, olha só, é uma classe de equipolência de segmentos orientados. De segmentos orientados. Tudo bem? Então, quando a gente pega aqui esse conjunto é o vetor. Tudo bem? Esse conjunto é o vetor. Olha que interessante. Todos esses segmentos que formam essa classe de equipolência podem ser representados por um único segmento. Vamos pegar um segmento aqui, por exemplo, o segmento AB, e esse segmento AB será o representante da classe de equipolência, né? Esse representante é um segmento que a gente pega para representar toda a classe de equipolência. Tudo bem? Se este segmento AB, né, é o representante, então o vetor, né, a classe de equipolência, o vetor que tem AB como representante, pode ser representado da seguinte forma. Tudo bem? Esse daqui é o vetor AB. A gente chama de vetor, né, apenas um elemento da classe de equipolência, tá certo? Que é o representante. Mas vetor é o conjunto de todos os segmentos equipolentes a este vetor AB, que é o representante. Tudo bem? A gente pode também representar esse vetor com uma letra minúscula e uma flechinha em cima, que é o que eu vou muitas das vezes utilizar. Vai ficar melhor assim de representar. Certo? Uma coisa aqui importante, ó. Como esse vetor U pode ser representado assim, a gente pode fazer dessa maneira, ó, P menos A também, para representar o vetor U, tá certo? Então vamos resumir aqui o que a gente falou até agora. Segmentos equipolentes são segmentos que possuem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Né? Eu estou falando módulo, vou falar comprimento, porque depois a gente vai falar o que é módulo, tá? Mas é a mesma ideia. Então, mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Classe de equipolência é o conjunto de segmentos, né? O conjunto de segmentos equipolentes a um certo vetor que a gente chama de representante. Tudo bem? A esse conjunto de vetores, a essa classe de equipolência, nós chamamos de vetor. Só que para simplificar, a gente pega o representante dessa classe de equipolência e fala que ele é o vetor. Tudo bem? Tranquilo? Agora, vamos pensar aqui. Classe de equipolência são segmentos, é um conjunto de segmentos equipolentes, né? Vamos pegar aqui então dois representantes de classes de equipolência. Tudo bem? De duas classes de equipolências. CD. Então temos aqui dois segmentos. Só que essas duas classes que têm esses dois como segmentos esses dois conjuntos são iguais. Então esses dois segmentos aqui são equipolentes. Tudo bem? Então esses dois segmentos são equipolentes. Logo, os dois conjuntos que eles representam também são. Isso quer dizer, então, que os vetores são iguais. Tudo bem? Vetores iguais. Tá aí. Vetores iguais são vetores equipolentes, são segmentos equipolentes. Tudo bem? Então, aqui, iguais.
Beleza? Então, a partir de agora, a gente não vai falar mais de segmentos equipolentes ou de classe de equipolência. A gente vai falar de vetor. Beleza? Só lembrando, vocês não precisam pegar e representar todo o conjunto, tá? Ah, o vetor força. Então, eu vou pegar todo o conjunto, eu vou pegar todos os elementos do conjunto força. Não, não é isso. O vetor força, a gente pega um representante daquele conjunto, tá? E aí aquele vetor, aquele representante é o nosso vetor, tá certo? Vamos falar aqui de vetor nulo e de vetor oposto? Bom, vetor nulo, a gente vai representar ele dessa forma, o zero com uma setinha, beleza? O vetor nulo é o vetor que é representado dessa maneira aqui, ó. A origem e a extremidade do segmento, né? São os mesmos, tá? Então a gente tem aí o vetor nulo, tá certo? O que é um vetor oposto, né? O vetor oposto é o seguinte, então se a gente tem que o vetor U, vou colocar aqui embaixo, ó. Se a gente tem que o vetor U é representado dessa maneira, o vetor oposto vai ser o seguinte, menos U vai ser menos AB. Ou, se vocês preferirem, A menos B dessa forma aqui, tá certo? Por que A menos B, né? Porque também ele pode ser representado assim, ó. BA. Tudo bem? Então, esse daqui é o vetor oposto. Ele tem algumas características, né? O vetor oposto ele vai possuir, por exemplo, o vetor menos U, ele tem o mesmo comprimento, ele tem a mesma direção, só que ele vai possuir o sentido oposto ao vetor U. Tudo bem? Então, isso daqui é um vetor oposto. Vai ser importante a ideia de vetor oposto quando a gente falar de subtração de vetores na próxima aula. Norma de um vetor, né? Norma de um vetor significa... Essa palavra norma, né, significa módulo, tá? Aqui, ó, módulo. Tudo bem? Como que a gente representa o módulo de um vetor, né? A gente vai representar dessa forma, ó. A gente tem aqui o vetor U, então o módulo vai ser U entre 4 barras, né? 2 de cada lado, tá? Quando eu pegar um número, por exemplo, digamos que K é um número, o módulo deles eu coloco entre 2 barras, uma de cada lado. Já no caso de um vetor, eu vou colocar entre 4 barras, 2 de cada lado. Então esse é o módulo, né? O comprimento do vetor. Então vamos escrever isso daqui, ó. É o comprimento do vetor. Tudo bem? A gente precisa colocar algumas características aqui interessantes, que é o seguinte. Se o módulo de um vetor for igual a 1, esse vetor é um vetor unitário. Vetores cujo módulo é igual a 1 são chamados de vetores unitários. Tudo bem? Se a gente tem que o vetor U ele é não nulo, ele não é o vetor nulo, então o módulo desse vetor ele é maior que zero. Tudo bem? Então, se a gente tem que o vetor U não é o vetor nulo, então o módulo é maior que zero. Agora, se esse vetor é o vetor nulo, então o módulo é igual a zero. Tudo bem? E o módulo do vetor oposto é igual ao módulo do vetor original. Afinal, eles têm o mesmo comprimento e a mesma direção, só possuem sentidos opostos. Então, o módulo é igual. Tá certo? Para finalizar nossa aula, vamos falar de vetores iguais. A gente falou de segmentos equipolentes, né? Segmentos equipolentes são aqueles que possuem mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. Daí a gente definiu classe de equipolência,
que é o conjunto de segmentos equivalentes a um segmento dado, e essa classe de equivalência é um vetor. Então, vetores iguais, né, ou seja, são classes de equivalências iguais, vão possuir mesmo módulo, mesmo comprimento, né, mesma direção e mesmo sentido. Então a gente tem aqui U e V são vetores iguais se possuírem o quê? Mesmo módulo, ou vamos usar a palavra ali, né? Mesma norma, mesma direção e mesmo sentido. Tudo bem? Isso daqui dá a ideia de vetor, de dois vetores que são iguais. Beleza? Essa aula, então, a gente conseguiu ver de uma forma mais formal, né? De uma maneira mais formal, a ideia de vetor, utilizando o conceito, então, de classe de equipolência. Na próxima aula, a partir da próxima aula, veremos operações com vetores. A gente consegue fazer operações com números, né, operações com escalares, e agora a gente vai ver operações com vetores a partir da próxima aula. Beleza? Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos e até a próxima. Valeu, pessoal!